Vamos lá, nação! Vamos ver agora o Zé Elias, o Pascoal falando sobre o Flamengo após o Mengão não conseguiu vencer o Paris Saint-Germain. 1-1 no tempo normal, na prorrogação também, nos pênaltis, o Flamengo perdeu nos pênaltis. Cara, mas eu tô orgulhoso pelo Flamengo. Vamos aqui analisar. Eu tô orgulhoso porque o Flamengo ganhou praticamente tudo em 2025. Não tem o que falar. Vamos analisar a imprensa esportiva falando sobre isso, a repercussão. Chega aqui daquela moral, deixa o seu like, se inscreva no canal. Deixe os créditos ao canal da ESPN Brasil. Vamos lá, para as informações do Flamengo. Picardia. Que susto. O goleiro tem aquela picardia, porque o goleiro tem um jeito diferente. Panca de goleiro. Aquela puxada de goleiro. O goleiro tem um jeito diferente, né? O Zinho sabe bem disso. Ele conviveu o Zinho conviveu com cada goleiro, que eu vou falar pra você. Da seleção brasileira, Cláudio André no gol, era um espetáculo. Cláudio André tá Marcos no gol do Palmeiras. No Flamengo, Júlio César no gol, outros tantos. Zé Carlos, outros tantos que passaram. O Zinho sabe muito bem. Danley no Grêmio. Você jogou com o queixinho no Corinthians. Ronaldo Giovanelli. Queixaço. O queixo de um queixo que não acabava nunca. Foi o corpo que não acompanhou o crescimento do bom. É verdade. Agora, o Safonov, ele não tem puxada de goleiro. Mas você viu como é que ele pegou os pênaltis? Terminou a prorrogação, você falou, o incomparável vai levar essa. Não, quando as substituições foram feitas, acho que o segundo tempo do Flamengo foi muito bom. Eu gostei do segundo tempo do Flamengo, com um posicionamento diferente, um pouco mais buscando o contra-ataque. Eu gostei da ideia de jogo, quero elogiar o Felipe Luiz, que fez um bom trabalho. Eu não sei se o Luiz Araújo me convenceu no jogo de hoje. Mas os outros que entraram, eu até achei que eles entraram bem. Você vai falar, mas o Pedro foi até onde deu. Claramente o Pedro não consegue jogar mais do que 20, 30, acho que nem 30 minutos, 25 minutos, 30 minutos no máximo. Falta você me falar que ele bateu bem o pênalti. Aí o Safonov pegou, né? Safonov pegou. Porque o Safonov não foi no balanço do Pedro. Não foi. Ele foi no balanço do Jorginho, com a bola rolando. O Jorginho deu aquela balançada, o Jorginho deu aquela travada, aí ele pá, pum. Aí no pênalti falou, não vou pular mais não. Aí no pênalti ele falou, vou esperar os caras bater. Segurou o pezinho ali. E a do Pedro... Milimetricamente. A do Pedro é milimétrico mesmo, mas teve gente que achou que tava, com o pé em cima. Eu fiquei muito prestando atenção na hora de bater na bola, no frame a frame. A gente vai mostrar aqui. Na batida da bola. Ele não tem que estar com o pé apoiado, ele tem que estar com o pé em cima da linha. Sobre a linha. Sobre a linha. E é o que aconteceu. Eu não estou decepcionado com o Flamengo, não é decepção. Você pode se sentir frustrado por não ter um título mundial de novo. É uma frustração. Mas eu não estou decepcionado com o que o Flamengo jogou. Acho que o Flamengo até jogou em alguns momentos, quando viu a queda também física do time do Paris Saint-Germain, o Flamengo se aproveitou. Esse é o sentimento do analista. Eu quero saber, lá do Rio de Janeiro, com o nosso Tetra, que além de analista é torcedor do Flamengo, é um rubro-negro nascido e criado na Gávea. Com que sensação que você terminou essa final de hoje, Tetra? Muito boa noite. Assim, perder nunca é bom, né? Então, assim, você fica frustrado, você fica triste. Eu entendo o torcedor rubro-negro, os atletas, até como jogador, né? O Zé Elias também, né? Foi jogador de altíssimo nível. Quando a gente perde, né, Zé Elias? É muita tristeza, independente de qualquer coisa. O torcedor nem se fala, a paixão fala mais alto, acreditar até o final, né? Se chega na final do Mundial, tem um ano espetacular, um ano brilhante. O ano do Flamengo é brilhante, né? É maravilhoso. Ganhou tudo e chega na final, consegue suportar 120 minutos. Você está jogando contra o melhor time do mundo. Eu estava aqui no celular porque eu estava querendo puxar quantos jogadores do PSG. Aí é o Vini, né? Não é o Vini que está no comando hoje? O nosso Fabrício está de chinelinho hoje. É o Vini. Depois, Vini, se você puder ver quantos jogadores do PSG tá na seleção dos melhores do mundo. 5. Dembélé, Pátio, 5. O sexto era o goleiro que... 5. Mais o treinador. Mais o treinador. Então nós estamos falando do melhor time do mundo, com 6 integrantes na seleção de melhor time do mundo,
O Flamengo, cara, encarou. A superioridade do PSG é de se entender dentro de um jogo desse, gente. É um nível acima. O futebol europeu está um nível acima. Todo mundo fala isso aqui em todos os programas durante todo o ano. Então você vai para uma decisão contra o melhor time do mundo, com tantos jogadores na seleção de melhor do mundo, e que o treinador, que muita gente ficou falando que vou poupar e não sei o que, não vai com todo mundo, até teve aquela esperança, né, para nós rubro-negros, de os caras não vão vir com tudo, não vai vir com o pé lá embaixo. Mentira, né? O Luiz Henrique sabe contra quem ele estava jogando. Ele estava jogando contra o Flamengo. Aí, desculpa, Pascoal, vou roubar a sua palavra, né? Estava jogando contra o incomparável, o melhor time sul-americano. O Luiz Henrique sabia contra quem estava jogando e ele respeitou. O Dembélé não entrou de início porque teve uma virose e fisicamente não estava com condição para jogar o tempo todo. Ele preferiu usar ele na reta final, com gás, com oxigênio, porque sabia que o jogo ia pedir no segundo tempo ou na prorrogação. Ou seja, eu particularmente, cara, é ruim perder. Não tem como você ficar, tô feliz, não, valeu, jogou, encarou. Todo rubro-negro tá triste, mas de cabeça erguida, na minha opinião. O Flamengo encarou o PSG. Não foi um atropelo, foi melhor o PSG em todo o tempo, né? Se pegar os minutos todos, desculpa, já é uma abertura, mas eu tô dando a minha opinião. Não sei se era para deixar para depois ou pode falar à vontade. Mas como você me perguntou, eu acho que assim, o rubro-negro tem que estar com a cabeça erguida. Os memes, as brincadeiras, isso faz parte do futebol, a paixão, é isso que alimenta o futebol, essa coisa da rivalidade, quem estava torcendo contra, quem estava a favor, os grupos, né, de WhatsApp, a brincadeira, isso agora, analisando friamente, o PSG é melhor, tem um time melhor, é o melhor time do mundo, respeitou o Flamengo, encarou o jogo como poucas vezes eu vi um time europeu encarar, seriedade, sabendo que do outro lado tinha um bom time. Os caras não vieram com o pé lá, vamos poupar aqui, entrou, dividiu, lutou, brigou e viu que se não fosse dessa maneira, perderia para o Flamengo, como foi nos pênaltis. Então, assim, no tempo normal e na prorrogação, se eu for analisar o time que jogou melhor, foi o PSG. Tomou a iniciativa, teve mais posse de bola, chances claríssimas de gol, acho que até, cara, claras, né? Claras. Foi parelho, o Flamengo teve suas chances. Agora, teve uma postura que tinha que ter, o Felipe Luiz eu acho que ele acertou, baixa as linhas, compacta, marca muito, disputa muito, por isso ele tirou a Arrascaeta, por isso ele tirou o Jorginho que estava com o amarelo, por isso ele tirou o Pulgar que já estava com o amarelo, né? Porque eu senti falta de uma Arrascaeta para bater o pênalti, de um Jorginho para bater o pênalti, faz parte, mas tinha que montar uma estratégia e levou esse jogo para a prorrogação e depois para os pênaltis. Brigou, lutou, teve suas chances também o Flamengo. Cara, acho que não é perder é ruim, mas não de terra arrasada. Acho que o Flamengo foi lá, encarou o PSG com todo o seu batalhão de jogadores que tem também, que são os melhores. Não vi um atropelo, não vi assim o PSG, o Flamengo não fez nada. Lembra aquele jogo do Grêmio e o... Real Madrid. Grêmio e Real Madrid? Aí não, aí assim, aqui, eu tô lembrando, desculpa a torcida do Grêmio, eu também tenho o maior carinho pela torcida do Grêmio e pelo Grêmio um respeito total, mas foi um jogo que o Grêmio abriu mão de jogar, não jogou, só ficou na defesa. Jeromel com zero. O próprio Palmeiras contra o Chelsea também aquele que foi na prorrogação, faltando 3 minutos para acabar a prorrogação. Só retranca. O atacante lá, o Rony, jogou de lateral direito. Hoje eu não vi isso, cara. O Flamengo teve que ter uma postura um pouco diferente, mais reativa, mas teve suas oportunidades, teve suas chances, encarou o PSG. Parabéns, o PSG é melhor, conseguiu nos pênaltis.
O que me decepcionou foi nas cobranças de pênalti, que eu sei como é que é, o nervosismo, é muito desgaste, são 120 minutos, é final de temporada, as pernas estão pesadas, mas de 5 você perder 4, aí a gente vai falar ao longo do programa. Mas eu acho que o rubro-negro tem que estar de cabeça erguida, encarou o PSG, encarou. Realmente perder 4 de 5 cobranças é um exagero, é muita coisa, mas... Mas tem nome isso, Safonov. Mas alguns foram bem mal batidos. E sobre o jogo, o Luiz Henrique disse exatamente o que o Tetra acabou de falar aqui, que o PSG teve que jogar tudo para tentar superar, tentar vencer o Flamengo, o que não ocorreu. O jogo terminou empatado, prorrogação empatada e a coisa só se definiu nos penais. Zé Sensitivo, eu sei que você também quer disso, falar a respeito de Flamengo e Paris Saint-Germain. Segura um pouquinho, porque eu gostaria do seu destaque sobre as... eu estou com o Felipe Luiz no que ele fala na coletiva. O PSG teve que encarar o jogo com seriedade, teve que realmente poupar jogadores no campeonato francês para chegar inteiro para jogar contra o Flamengo. Respeitou o Flamengo porque sabia que era um jogo difícil, complicado. Ele tinha que jogar como campeão da Champions League, ele tinha que jogar como o melhor time do mundo para vencer o Flamengo. E assim mesmo foi nos pênaltis. Então acho que o torcedor rubro-negro está chateado, está triste, mas é um dia que mostrou que é possível. O Flamengo teve suas chances, teve as suas oportunidades, jogando contra o melhor. E nos pênaltis, só aí o De La Cruz faz, é o único que bate realmente bem. Pênalti, o Pedro não foi bem batido. O goleiro do PSG, Safonov, né? O nome dele? Safonov. O Pascoal sabe melhor as pronúncias. Safonov. Eu acho que ele faz aí as suas escolhas, vai bem nessa escolha, principalmente do Léo Pereira e... do Léo Pereira não, do Saúl e do Luiz Araújo. Ele vai no canto certo, mas acho que o pênalti do Pedro e o pênalti do Léo Pereira foram mal batidos. Os outros foram meia altura, mas pelo menos foi mais no canto. E ele foi buscar. Tem esse lance polêmico, para mim, ele adianta, para mim, né, sem clubismo. Eu estou aqui dizendo que o PSG mereceu, mas eu acho que na cobrança de pênalti ele coloca os 2 pés fora. Eu acho que se o VAR chama o juiz para dar uma olhada, esse pênalti voltaria. Mas o Flamengo não foi competente nas cobranças de pênalti. No jogo todo, o Flamengo foi bem, brigou, lutou, encarou. Em alguns momentos teve as suas oportunidades, mas nos pênaltis, aí sim frustrou, porque conseguiu levar para os pênaltis. Acho que nessa hora dos pênaltis, a responsabilidade, né, maior do PSG, o Flamengo não aproveitou. E aí o Marquinhos levanta a taça de campeão do mundo, porque também é um time que mereceu, fez por onde. E o Luiz Henrique, principalmente, por ter entendido que estava jogando contra o melhor time sul-americano, com jogadores com nível europeu, e ele teve que encarar o jogo com muita seriedade para nos pênaltis levar o título mundial. Acho que o Flamengo tem que voltar de cabeça erguida. Foi por pouco, né? O Flamengo não foi aquele jogo frustrante de dizer que foi um atropelo. Não foi, na minha opinião, não foi. Ô Pascoal, aquelas ironias do destino, o Paris Saint-Germain investiu pesado no goleiro Lucas Chevalier, pagou 40 milhões de euros, mais ou menos 253 milhões de reais, num goleiro que estava bem no próprio futebol francês, no Lille, e trouxe, tipo assim, o quebra-galho, o reserva do Krasnodar, o Safonov, numa situação muito mais modesta. Mas 24 milhões de euros. Hã? 24 milhões de euros. O Safonov. O Safonov, então não foi tão mais modesto assim, não. 24 milhões de euros ele custou. Porque lá no Krasnodar ele já pegava demais. O Chevalier, ele foi um acordo de 40 milhões de euros, além de 15 milhões de euros, mais quase 95 milhões de reais, em possíveis bônus. Não sei se o Chevalier vai cumprir. Ele não jogou porque se machucou recentemente. Nas últimas partidas, o gol do PSG já foi defendido pelo Safonov. As últimas 3, essa foi a 4ª dele como titular do Safonov nessa temporada. É um goleiro de 1,94 m. Mas não tem, como você disse na abertura do programa,
pinta nenhuma. Não, olha a foto dele atrás de você. Ele não tem puxada de goleiro. Não. Ele não tem. Mas assim, ele tá lá para pegar. Né? E na hora, principalmente nos pênaltis, ele foi brilhante, né? Ele decidiu o título a favor da equipe do PSG. A minha avaliação do jogo é muito semelhante à do Zinho. Acho que até o segundo tempo do Flamengo, no tempo normal, foi bem legal. Gostei muito do segundo tempo. Vi um time mais querendo o jogo numa planificação. Aí o treinador entendeu que estava sendo apertado pelo adversário. Postou um pouquinho mais atrás o time. Saiu no contra-ataque. E aí o Felipe Luiz tem o meu aplauso mais uma vez, né? Porque soube se... Diário AS, nesse momento, o Flamengo levou a partida para os pênaltis em um dia que elevou o seu técnico Felipe Luiz para sempre. Temos um sério treinador aqui, torcedores do Atlético de Madrid. Eu sei, tudo se encaminha para isso, mas ele ainda não tem as licenças necessárias para trabalhar no futebol europeu, né? Ele tem as licenças para trabalhar no futebol deixou claro que a questão brasileiro. Da renovação com o Flamengo aparentemente será tranquila, será simples. E o Boto também está na mesma situação, né? Porque só tem contrato até 31 de dezembro. Agora o presidente do Flamengo vai voltar e vai acertar esses detalhes com os dois. Eu acho que a permanência dos dois é absolutamente solidificada, os dois vão ficar. Agora, quando o jogo vai para a prorrogação, aí tem Dembélé, né? Aí já começa a mudar, aí o time do Paris Saint-Germain já bota muito mais pressão em cima do Flamengo para tentar fazer o gol. Tem aquela defesa do Rossi embaixo, enfim... o Rossi, melhores chances do Paris Saint-Germain. O Rossi hoje está meio que estabanado. Ele não é um goleiro estabanado. Longe disso, ele é um goleiro frio, né? Um goleiro compenetrado. Mas acho que aquela bola que ele tentou tirar na linha de fundo, que tinha passado a linha e tinha saído o gol do Paris Saint-Germain com 8 minutos. Amigo da onça do Arrascaeta, do debochado. Esse é um golaço do Fabian, hein? E aí o Fabian bateu bem na bola, né? Mas não pode rebater para dentro do campo, como ele rebateu, para frente do gol, né? Lembra muito o jogo contra o Fluminense. Lembra muito o jogo chutando para lateral. Né? Lembra muito o jogo contra o Fluminense. Foi parecidíssimo o lance. Parecidíssimo o lance. E aí, sabe, acho que aquilo lá deu uma desequilibrada nele. Com 8 minutos foi aquele lance. O Paris Saint-Germain faz o gol aos 38. O Flamengo vai se recuperar no pênalti com o Jorginho. E aí, o Jorginho com a categoria de bater pênalti, que ele desloca o goleiro que também espera o cara bater, esperou, o Jorginho não bateu. Quando ele balançou, o Jorginho sapecou para o outro lado. Eu penso como Zinho, eu acho que é frustrante você ver o Flamengo chegar nessa hora, porque o Flamengo jogou bem, cara. O Flamengo, para mim, não tem decepção da torcida do Flamengo. Jogou direitinho. Não, jogou bem. Jogou bem. Não tem time na América do Sul, América do Norte e na América Central que seja tão bom quanto o Flamengo. Isso é indiscutível. Vamos estabelecer logo esse parâmetro. O incomparável das Américas. Mas isso aí, tudo bem, uma coisa. Jogar bem do jeito que você tá Acho que jogou... só a minha... Vocês podem ter opinião diferente da minha. Eu não quero influenciar ninguém. É só pra Vocês podem ter. Bem. Só pra entender. O Flamengo jogou bem. Gostei. Agora, se vocês acharem que jogou mal, esse é um problema de vocês. Não, é água, pode experimentar. É água, não tem essas coisas. Então, aqui é o seguinte, jogou bem, jogou dentro do que eu esperava do Flamengo. Vocês esperavam o quê? Que o Flamengo fosse dar um chocolate no Paris Saint-Germain? Que o Flamengo fosse fazer... Na realidade, Pascoal, eu esperava mais do jogo. Bom, aí é uma outra questão. Eu também esperava mais do Paris Saint-Germain. Esperava mais do Paris Saint-Germain. Porque se o Paris Saint-Germain joga mais, é capaz do Flamengo jogar mais ainda. Ou não, entendeu? Né, Pascoal? Mas eu gostei do Flamengo, é só pra dizer isso. Foi nos pênaltis. Bateram uns pênaltis também, que eu vou falar pra você. Eu queria só dizer o seguinte, o Marquinhos levantou a taça de campeão da Copa Intercontinental pelo Paris Saint-Germain. Mas faz um pênalti daquele na Copa do Mundo. Mas o Léo do Flamengo jogou muito mais que ele hoje. Qual deles? Os dois. O Léo zagueiro. Os dois jogaram. Não, os dois zagueiros. Os dois jogaram muito. O Léo Pereira... Tá falando do Ortiz ou do Pereira? O Pereira não fala... O Léo Pereira tá jogando bem todos os jogos. Hoje, o Léo Ortiz jogou melhor que o Marquinhos. O Marquinhos não tava nos melhores momentos. Legal. Tava nos melhores momentos. Mas o Léo Ortiz jogou um bolão hoje. Jogou impecável. Entendi. Vê como é que o Luiz Henrique... Ele soube enxergar o jogo. Ele botou o coreano Lee
Apanhou, hein? Atrás do Alexandro. Ele começa na ponta esquerda, o Lee. Bateram no coreano, hein? 0 de jogo, levantaram ele lá na linha do meio campo. Kang Lee. Você viu ali? Levantaram ele ali, ó. Né? Ou se é o Zé que dá uma... Outra coisa. O árbitro o famoso árbitro vigia. Ele ficava lá no meio campo e só ficava olhando assim de longe para ver se Nunca tinha visto isso. Ô, José, meu Deus do céu. Agora, eu só quero lamentar assim, o Flamengo, legal, não decepcionou, perfeito. Você acabou de dizer que jogou bem. Jogou bem. A entrada que o Saúl deu no final do jogo, por trás, já no futebol brasileiro, a gente tá aqui reclamando do juiz, ia estar falando que o Saúl foi para quebrar. A pegada foi no Nuno, né? Foi no Nuno. A entrada foi no Nuno. Por falar em reclamação, foi no Nuno. É de se elogiar também a postura dos jogadores do Paris Saint-Germain. Tomou cartão amarelo. Tomou cartão amarelo. Aquela cartão amarelo, aquela lá é para lá de cartão amarelo. Você vê a tranquilidade que o árbitro tem? O gol. Não achei, no Bahia? O primeiro gol do Paris Saint-Germain anulado, com justiça, porque a bola saiu. Nenhum jogador do Paris Saint-Germain foi encher a paciência do árbitro ali no processo. O Marquinhos chegou, que é capitão do time, chegou para ele e perguntou o que foi. Mas só. E no pênalti também marcado contra o Paris Saint-Germain, se houve reclamação, bem tímida também. Só o treinador ali no banco foi conversar com o quarto árbitro. Nada comparável ao que a gente vê no futebol brasileiro. Não. O Zé, o Felipe Luiz diz abertamente que bebeu especialmente na fonte de 2 treinadores, né? Do JJ e do Simeone. Hoje ele foi muito mais Simeone? Acho que foi um misto. Acho que o Flamengo, assim, eu particularmente esperava mais do jogo. Né? Eu esperava mais do jogo de uma certa forma. Eu acho que o Flamengo fez o que ele poderia fazer. Obrigado, Zé. Eu acho que o Felipe, ele se adaptou às dificuldades do jogo. A hora que teve que se defendeu, tanto que tentou, de certa forma, fazer uma marcação-pressão no comecinho, não conseguiu, aí recuou, né, fez as linhas de marcação ali atrás, às vezes 3-4-3, às vezes um 4-3-3, ele variou bastante esse posicionamento, né, mas sempre com uma linha, mantendo às vezes uma linha de 4, quando saía um pouquinho mais os laterais, aí segurava um pouco, mas sempre muito bem posicionado. O problema é que, assim, quando o Arrascaeta não joga, o Flamengo sente demais essa qualidade que o Flamengo tem de jogar para frente. Né? Porque assim, o Arrascaeta não conseguiu jogar hoje. E o Flamengo sente isso, porque a bola chega nele, ele distribui para os lados do campo, ele faz a bola chegar no Bruno, ele é um cara que chega também no ataque, e o Arrascaeta não estava jogando. O Arrascaeta jogava mais pelos lados, ou se não, era bola... longa para ele poder correr pelos lados do campo, pela forma de jogar da equipe do Flamengo. Futebol é momento, né, Pascoal? Futebol é momento. Nicola Ratchop. Beira o absurdo a essa altura da temporada, depois do que o Arrascaeta fez em 2025, ameaçar qualquer tipo de cornetagem. Mas no jogo contra o Bayern de Munique, na eliminação do Flamengo no Mundial de Clubes, na Copa do Mundo de Clubes, o Arrascaeta, marcado, também teve dificuldades em jogar. Tem algum ponto em comum nisso, Zé? Eu acho que é a forma de jogar do futebol europeu, a intensidade de marcação, os espaços mais curtos, entendeu? Ele tem tecnicamente ele é fantástico, mas aqui no Brasil, os times brasileiros ficam atrás para jogar contra o Flamengo. E aí ele encontra uma facilidade maior para jogar, para encontrar os espaços, porque os times brasileiros e sul-americanos, alguns, né, não todos, porque você lembra que o Flamengo teve dificuldades e o Rossi foi um dos caras que salvaram a equipe do Flamengo na Libertadores, inclusive sendo cogitado para ser o melhor jogador da competição. Sim. Né? No jogo, quase que ele ganhou o anel, né? Isso. Aí é com o Pascoal. Mas jogando contra times europeus, os times europeus, eles diminuem as linhas de marcação, né? Eles pressionam na bola o tempo todo, né? E não tem aquela coisa de vou esperar o cara dominar para virar, para ver o que vai fazer. Os caras já vêm atropelando e tal. E o Arrascaeta não encontrou espaço hoje para receber essa bola e talvez segurar um pouquinho mais e até deixar o time do Flamengo sair um pouco mais. O time do Flamengo começou a jogar, depois que o Paris Saint-Germain fez o gol, recuou um pouquinho, porque é natural, você não consegue jogar 90 minutos em cima dos times adversários. Quando você joga contra o Flamengo é difícil também, porque o Flamengo tem qualidade. Eu até brinquei, falei com o Pascoal aqui hoje, né? Falei assim, eu sou o Luiz Henrique, por favor, torcida do Flamengo, não me xingue.
Se eu sou o Luiz Henrique, eu chego no Ortiz, depois do jogo, falei assim, e aí, garoto, como é que você... Garoto não, né? Porque já tem acho que 28 ou 29 anos. Eu falei, tá disposto a aprender a falar francês? Porque o que ele jogou, ele e o Léo, em termos de organização defensiva, marcação, roubada de bola e saindo jogando, né? Às vezes o Jorginho estava marcado e aí... Os 4 atrás do Flamengo. O Léo saía com a bola jogando, assim. Então, assim, foi um jogo... O Alexandre sofreu um pouquinho mais. Foi um jogo dentro como o vovozinho falou, né? Dentro das possibilidades, eu acho que o Flamengo fez aquilo que ele poderia fazer. Mas eu acho que eu, particularmente, esperava mais, por exemplo, um Paris Saint-Germain mais aguerrido na marcação, né? Mais objetivo... mas aí tem também um lado que você falou sobre a possibilidade, o que o Felipe usou. O Felipe usou o Jorge Jesus quando tinha bola, porque tentou jogar, nós vimos aí que o Flamengo tentou jogar em algumas ocasiões, e a parte defensiva muito do Simeone, né? Porque senão jamais o Flamengo ou qualquer outro time no mundo iria jogar aberto contra o Paris Saint-Germain com a qualidade que tem. Mas assim, eu acho que foi um bom jogo. Quando foi para os pênaltis, infelizmente pênaltis, tudo pode acontecer, né? Você pega um dia aí que o goleiro está bem, pega pênaltis como foi hoje, os batedores do Flamengo não batem bem. Como é que foi o pênalti do Léo Ortiz? Acho que foi contra o Estudiantes. Meio do goleiro. Ele meteu lá na gaveta. O Léo Pereira. Léo Pereira, desculpa. Lá no ferro ele botou. Lá no ferro, lá em cima. As melhores cobranças. O que ele fez hoje? Bateu no meio do gol. Então, algumas coisas, aí você pode levar, estão cansados, aí você tem que levar em consideração isso, um acúmulo de jogos, o lado emocional. O Saul. O Saul entrou no segundo tempo, e aí eu acho que o Saul mostrou, né? Ele mostrou onde ele iria bater, né? O Pedro também tentou observar, mas provavelmente eu estava vendo aqui, se vocês prestarem atenção, eu não sei se aí se tem alguma coisa na internet ou não, mas se vocês prestarem atenção, no final do jogo, quando acaba a prorrogação, o goleiro, ele sai correndo e vai direto para o banco. Eu não sei se ele pega alguma informação dos batedores. O Felipe Luiz desconfia, ele até brincou, parece que ele assistiu ao nosso treino. Sim, mas o que eu estou dizendo se vocês pegarem no final do jogo, eu até comentei com a minha filha, eu estava assistindo o jogo, acaba o jogo, ele vai direto para o banco. Não consigo ver depois o que ele faz, mas automaticamente acaba um jogo como esse, você vai procurar o goleiro para ver como ele está, né? Porque normalmente as câmeras pegam os goleiros, né? 4 em 5. Mas as câmeras pegam os goleiros, né? Porque normalmente são os personagens. Ele sai correndo e ele entra no banco, assim. Agora eu não sei o que ele fez no banco ali. Então a impressão que eu tive é que ele já sabia dos batedores. Mas o Pedro, difícil de você conhecer o Pedro, a não ser que você veja os pênaltis batidos por ele aqui no futebol brasileiro. E a forma como ele fez, porque ele esperou, você viu? Ele dá o primeiro passo, aí ele espera e depois ele vai na bola. Então assim, eu acho que ele foi preparado pra nas isso. defesas do goleiro, para você, teve mais mérito na intuição, na capacidade dele de defender, ou acabou sendo mesmo o pecado dos batedores do Flamengo? Eu acho que fica mais no pecado dos batedores do Flamengo. Eu acho que o pênalti que ele pega mesmo, é o do Luiz Araújo. Foi um pênalti cruzado e forte. Aí é o mérito que ele escolhe o canto certo. O pênalti do Pedro, o pênalti do Léo Pereira e o pênalti do Saul não foram fortes. Foram batidas fracas. O mérito dele é que ele não sai antes. Ele espera até o último momento. Então ele joga a responsabilidade para o batedor, tem que bater muito bem, porque ele espera e aí ele tem uma boa envergadura, né? Então ele confia nisso, me pareceu isso. Eu não acredito que ele estudou, que ele viu vários pênaltis desses batedores do Flamengo. Vovozinho, não acredito. Desculpa te interromper, desculpa mesmo. Eu tenho um amigo aqui chamado Zé Roberto, meu amigo de longa data, ele está mandando aqui, ele vai para o banco e ele pega uma toalha vermelha com informações, aí não sei, tem algum papel na toalha, com informações dos batedores do Flamengo. Isso antes das cobranças? Antes das cobranças, porque eu achei estranho. Você se referia a depois da cobrança? Não, eu me referi antes, quando acaba a prorrogação... E no pênalti do Jorginho, do jogo, ele pegou alguma informação? Não, tanto é que ele não pegou nenhum dos dois, né? Não, o Jorginho não bateu. Não, o Jorginho não bateu, desculpa. Né? O Veracruz. Mas eu estou dizendo, ele parece, né? Não, mas o Jorginho bateu no jogo. O Jorginho bateu no jogo. É um cara muito mais conhecido, que bate esse pênalti na Europa há 500 mil anos
E aí ele não tinha informação do Jorginho? Mas pode ter, Tetra, isso acontece. Não é porque não pegou o pênalti do Jorginho que, Eu assim, acho, como atleta... você falou, Ah. eu vou discordar. Eu acho que os jogadores do Flamengo bateram mal. Ele pega porque bateram mal. Ele tem o mérito de esperar até o final. Agora que ele estudou, que ele viu como ele estudou como o Luiz Araújo bate, como o Léo Pereira bate. Pode ser, não pode? Eu acho que não. Ô, vovozinho, pode ser, porque o Luiz Henrique veio todo... O Luiz Henrique veio preparado para o jogo. Né? Eles se prepararam para o jogo. Nós estamos falando aqui há quase uma hora que o Luiz Henrique respeitou certeza. o time. Se preparar, eu acho que sim. Tem que se preparar. Tem que se preparar. Eu estou falando na hora do pênalti. Na hora do pênalti, eu concordo contigo o mérito dele esperar. Ele não antecipar uma saída antes. E aí o pênalti mal batido, ele escolhe o canto certo. Agora... Não vejo assim que ele conhecia e que ele estudou como cada jogador batia. Eu acho difícil, né? Nação, tá aí as últimas informações, então, falando das batidas de pênaltis aí do Flamengo. Mas, cara, virando a página, eu vou dizer uma coisa pra você. Esse ano foi espetacular pro Flamengo. Não tem o que criticar o Flamengo. Não tem. O Flamengo... Primeiro que o Flamengo, pra mim, essa competição já é injusta, porque o Flamengo... Chega na competição, tem que fazer 2 partidas dificílimas, porque o Flamengo vem de desgaste físico, mais de 70 partidas na temporada, chega cansado, tem que fazer 2 partidas ainda para poder pegar o Paris Saint-Germain na final, que chega descansado, tá no meio de temporada, 30, se fez um pouco mais de 30 partidas, porque tá no meio de temporada ainda. E aí, o Flamengo, a gente viu desgaste físico na partida dos jogadores do Flamengo. De Arrascaeta teve que sair. O próprio Plata, que, cara, nos últimos momentos que ele ficou na partida, ele tava mostrando cansaço extremo. Então, quer dizer, não tem. Eu não vou deixar também falar sobre isso, só sobre isso, mas eu acho que deu jogo. Deu jogo, o Flamengo jogou bem a partida. E, infelizmente, não deu certo, não chegamos a conquistar o título. Foi pros pênaltis é loteria, mas eu estou orgulhoso do nosso Flamengo, porque... Fez uma excelente temporada, ganhou vários títulos nesse ano e eu tenho certeza que vai chegar mais forte no ano que vem. Muito mais forte no ano que vem. Ainda mais se manter o elenco, trazer novos reforços, vai chegar muito mais forte. É isso daí, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixa o seu like e se inscreva no canal. A gente se vê no próximo vídeo.